Olá, tudo bem com todos? Eu sou o Tom e hoje, finalmente, vamos falar de Ainda Estou Aqui. Para falar de Ainda Estou Aqui, eu acabei esperando passar a hype do filme, do Oscar, deixar isso esfriar bem, principalmente para que eu pudesse abordar essa temática do filme de uma forma menos voltada às discussões acaloradas partidárias que o filme ele acabou levantando. Eu não vou ser ingênuo de não dizer que o filme ele aborda questões políticas, né? Ele aborda questões políticas. Ah, a divulgação dele, de certa forma, em alguns aspectos, foi, de certa forma, política, principalmente por declarações da própria Fernanda Torres, né, que, que eu considero assim desnecessárias para a ocasião, né, algumas imprecisões nas declarações dela, mas assim, o que eu gostaria de abordar no filme é algo que é de humanamente comum senso notarmos em situações como no caso do que o filme aborda. Então, o que a gente tem na ideia do filme é claramente uma mensagem de reconstrução. Eu acho que se você observa o filme com um olhar mais humano, dicotomizado, sim, das questões políticas. Que eu falo nas questões políticas é quando você começa a olhar aquele filme a partir de uma visão política somente e não consegue observar e contemplar o todo do filme. Então você vai sempre olhar aquele filme olhando as pessoas que interpretam os personagens de forma política, a história do filme de forma política, então você vai cair naquela narrativa em que tudo é relativo a partir de que se aquela história que está sendo contada tem a ver ou não com a sua cosmovisão política. Mas a partir do momento que você assiste esse filme e assiste ele com as lentes humanas, e no meu caso, com as lentes cristãs, você passa a enxergar o filme de uma forma mais ampla. Lógico, percebendo as nuances e questões políticas, mas sempre focando naquilo que a história está querendo mostrar. Ela quer mostrar um período histórico do Brasil? Sim, mas eu acredito que o período histórico do Brasil serviu de pano de fundo para uma mensagem um pouco mais profunda, que aí há necessidade de uma observância mais de empatia, mais humana, para que você possa entender a ideia do que o Ainda Estou Aqui está realmente mostrando para você. Então a gente tem a história, né, de uma família, de um ex-político caçado, que teve seus direitos políticos cassados durante um regime no Brasil, um período de um regime, isso aí no período da segunda metade da década de 60, início dos anos 70, onde o Brasil passa por um regime mais autoritário, né? E essa família, ela perde o seu ente principal da casa, que é o pai, o marido, o chefe de família, que é levado para um interrogatório e de lá desse interrogatório não volta mais. Então temos uma família desmembrada, onde uma mãe e seus filhos, se eu não me engano são 5 filhos, tem que aprender a se reconstruir na esperança ainda do retorno do pai de família, mas enquanto isso tendo que sobreviver.
enquanto até então, no presente momento, o provedor do lar era o marido, e no final das contas agora ele não está mais para prover. Essa família, ela de certa forma, ela é ajudada pelos amigos próximos, ela tem de certa forma um amparo, mas esse amparo ele não é o suficiente. Então a mulher que passa a ser a chefe do lar, que é interpretada pela Fernanda Torres, e o marido é pelo Selton Mello, eles inicialmente mostram essa unidade familiar muito bem consolidada, onde todo mundo tem uma conexão. O filme consegue transmitir essa conexão, essa segurança. Eu acho que o filme ele se importa em trazer essa ideia da segurança que, que o pai de família transmite. E a partir do momento que ele é levado, isso também mostra que junto com ele, aquele chão que é posto, ele passa a não existir mais. A mulher, na sua medida, ela faz o papel da mulher no lar, muito condizente ao período também, à época, onde a mãe ela era o equilíbrio emocional, ela é o equilíbrio fraterno, materno, de amor, de vínculo e laços de amor da família. E agora ela tem que assumir o papel que era então até do provedor, onde ela tem que agora batalhar pela providência do lar. Era uma família dita de classe média poderia se dizer uma classe média um pouco alta, não no sentido burguês, mas é uma classe média alta. O pai era engenheiro e a mãe dona de casa. Ela agora tem que correr atrás das coisas para poder manter a família. Uma das filhas teve a oportunidade de ir para fora do país, então tem uma filha fora do país, tem as crianças pequenas para cuidar e as inúmeras dificuldades que essa família vai ter que encarar. Então, nessas indas e vindas, em busca de respostas do sumiço do chefe do lar, do pai, a ausência do pai, em busca de respostas para saber onde ele está, se ele está bem, se ele está vivo, ela passa boa parte do filme lutando em manter essa família unida, em ser a provedora desse lar e ao mesmo tempo transmitir segurança e transmitir confiança aos filhos nessa situação, tendo que em alguns momentos ser um pouco mais dura em algumas atitudes para que as crianças entendam que a ausência do pai é só física, mas ainda é presente, e ela como representante dessa presença, ela se faz como o pai praticamente desta família agora. Isso me lembra muito um trecho que me chamou muito a atenção, que se encontra em Lamentações, quando o profeta Jeremias fala que quer trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, para nós que vivemos no dia a dia, muitas vezes tendo que assumir papéis aos quais nós não estávamos adaptados, temos que nos esforçar para assumi-los quando necessário, e a partir desse assumir de papéis que muitas vezes não são os nossos, mas necessários para aquele momento, sempre remetemos a nossa mente a algo que seja futuro e que traga a nós essa esperança em que o que estamos fazendo é necessário e é preciso até que as coisas, de certa forma, voltem ao normal, voltem àquilo que estava. É lógico que no filme não volta ao normal. Eles acabam tendo a certeza de que o pai, é, o pai de família, o chefe do lar, ele não voltaria mais, pois provavelmente já estaria morto. E eles têm que abandonar a casa, né? Tem que botar a casa para vender, enfim, eles têm que desocupar aquela casa.
e se mudarem para São Paulo. Eles estavam o início do filme se passa no Rio de Janeiro e logo depois, né, mais próximo do final, eles vão se mudar para São Paulo e continuam a luta por lá e conseguem a comprovação, né, depois de alguns anos, de que o pai daquela família estava morto. Essa história ela nos traz a questão da resiliência, a questão da persistência, a questão de continuar firme nos propósitos e não se perder nas trajetórias, nas dificuldades, nas intempéries da vida. Ele nos traz esse senso e essa necessidade, urgência de não nos perdermos em meio às tragédias, mas mantermos o foco e sim, sermos humanos o suficiente de sentir a dor da perda. Não deixaremos de sentir a dor da perda, não deixaremos de sentir essa dor, mas em que a vida ela continua e ela precisa de que seja sempre algo além, o foco da esperança. E o foco da esperança da personagem interpretada pela Fernanda Torres era de conseguir justiça, saber o que aconteceu com o marido dela. E para nós, né, se aqui a gente pode tirar algo de bom, algo de fundamental para nós como cristãos, é que a nossa esperança é uma esperança também futura, é onde a gente tem a resposta de todas as situações que vivemos no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada cristã, na busca de santidade, na busca de crescimento, na busca de estrutura. Então a gente busca em Deus a resposta para continuar a caminhada em meio às dificuldades. Então a gente continua se mantendo firme e forte na esperança daquilo que enche o nosso coração de esperança real, esperança naquele que é o Redentor que vive, Cristo Jesus. Este sim, a esperança perene da nossa resiliência em lidar com as dificuldades temporais da nossa vida. Essa é a ideia que temos a respeito daquilo que temos como esperança da nossa resiliência. E essa é a minha impressão a respeito do filme Ainda Estou Aqui. Excelente filme, é um excelente filme. Se você olhar a partir desta viés, desse olhar, como um filme que fala sobre superação, sobre esperança e sobre manter-se firme, é um filme excelente. Se você for olhar a partir a partir de uma visão mais política, mais partidarizada, provavelmente ele não vai ser um filme que vai te agradar. Eu acho que talvez agrade mais um lado do que o outro. Mas, assim, para aqueles mais cautelosos, os politizados mais cautelosos, que têm medo de uma propaganda política no filme, eu falo para você que esse filme ele não está tão ligado à questão de uma propaganda política, e sim no período histórico, que é fato que naquela época o regime militar cometeu seus excessos e seus enganos e equívocos. Talvez o ideal inicial do início do movimento militar no Brasil, a partir de 64, tivesse lá em algum momento a ideia de redenção, mas no final das contas ele acaba se perdendo também. Mas assim, se você olha a partir desse olhar mais esperançoso e resiliente, esse filme ele vai te atender muito bem, ele vai te trazer essa história. Eu, assim, diria que filmes mais politizados seriam como O Que É Isso, Companheiro, ou Eles Não Usam Black Tie, que são filmes realmente propagandísticos, que têm histórias boas, mas são propagandísticos. Principalmente Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, que é um filme mais militante, que tem a ideia propagandística e militante, mais a viés de esquerda. Mas Enquanto Ainda Estou Aqui é um filme excelente, recomendadíssimo.
recomendo que você assista. É um filme que nos linka à dor do próximo, que nos linka ao sofrimento do próximo, independente da ótica ou viés ou partido que o que sofre vive. Não podemos estar somente solidários àqueles que concordam com as nossas visões políticas e teológicas, mas temos que ter um olhar de humano, e nós, um olhar cristão e piedoso a todo aquele, independente de concordar ou não com a visão que cremos e seguimos. Ok? Essa é a minha impressão. Espero que tenham gostado. Eu dedico aqui esse vídeo aqui a todos os meus amigos cinéfilos que amam cinema, gostam de assistir bons filmes e tá aí, como prometido, ainda estou aqui. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.